No dia de hoje, quarta-feira, 29 de abril de 2026, relatórios de defesa, informações navais e análises geopolíticas confirmam que o Reino Unido e a Ucrânia preparam uma operação militar conjunta de elevada relevância estratégica no Estreito de Hormuz. Esta movimentação, que surpreendeu inclusive as autoridades dos Estados Unidos, visa alterar a dinâmica do poder naval global e impactar diretamente as finanças de Moscovo, associadas ao financiamento do esforço de guerra na Ucrânia. O plano prevê o envio de navios navais ucranianos para uma missão de desminagem a milhares de quilômetros das suas fronteiras, no que se assume como um dos pontos de estrangulamento energético mais importantes do planeta. A iniciativa surge num momento de extrema tensão internacional, gerando uma forte reação de desagrado por parte do presidente russo, Vladimir Putin, dado o potencial impacto econômico sobre as receitas petrolíferas da Federação Russa. Para compreender a dimensão e a necessidade desta cooperação anglo-ucraniana, os dados operacionais indicam que a situação no Estreito de Hormuz atingiu níveis críticos para a economia global. Com apenas 34 quilômetros de largura no seu ponto mais estreito, separando o Irão de Omã, esta via marítima é responsável pelo trânsito de 20% do fornecimento mundial de petróleo, 20% do gás natural liquefeito global e até 30% dos fertilizantes comercializados internacionalmente. Antes do início das hostilidades, a 28 de fevereiro de 2026, cerca de 3.000 navios transitavam mensalmente pelo estreito. Atualmente, o fluxo de embarcações colapsou para cerca de 5% dos níveis anteriores à guerra, o que levou a Agência Internacional de Energia a classificar formalmente este cenário como a maior ruptura de abastecimento na história do mercado global de petróleo, superando o choque petrolífero da década de 1970. Os impactos econômicos desta paralisia logística já se fazem sentir à escala global, com o petróleo Brent a ultrapassar os $120 por barril nas primeiras semanas do conflito, os preços dos combustíveis nos Estados Unidos a superarem os $4 por galão e o valor do gás natural liquefeito na Europa a quase duplicar. Adicionalmente, companhias aéreas introduziram sobretaxas de combustível, enquanto nações como o Bangladesh, o Paquistão e o Vietnã declararam estados de emergência energética. No plano humanitário, os estados do Golfo, que dependem do estreito para mais de 80% das suas importações de alimentos, viram-se obrigados a acionar pontes aéreas para garantir o abastecimento de produtos básicos de subsistência face ao esvaziamento célere das prateleiras dos supermercados. É neste contexto de crise internacional que a Ucrânia, apoiada pelo Reino Unido, se posiciona na linha da frente para tentar restabelecer a segurança da navegação comercial na região. O núcleo desta operação militar assenta nas capacidades técnicas de 4 navios caça-minas de fábrico ocidental, atualmente atracados no porto de Portsmouth, no Reino Unido, onde as tripulações ucranianas já concluíram com sucesso todos os testes de interoperabilidade da NATO. De acordo com confirmações oficiais da Marinha da Ucrânia, avançadas pelo órgão Euromaidan Press, os militares encontram-se formados e prontos para a implantação operacional. O contingente é composto, em primeira linha, pelas embarcações Chernihiv e Cherkasy, anteriormente designadas na Marinha Real Britânica como HMS Grimsby e HMS Shoreham. Estes navios da classe Sundown foram construídos pelos estaleiros Vosper Thornycroft e integrados no serviço ativo no início dos anos 2000. Apresentam um comprimento de 52,5 metros, um deslocamento de 600 toneladas e um calado reduzido de apenas 2,3 metros. Uma especificação técnica que lhes permite operar com eficácia em águas costeiras e semi-fechadas como as do Golfo Pérsico, mantendo a estabilidade em condições de mar aberto. Embora registrem uma velocidade máxima limitada de 13 nós, a eficácia destas plataformas
reside na capacidade de pairar de forma quase estacionária sobre alvos submarinos perigosos para proceder à sua neutralização controlada. O sistema tecnológico central destas embarcações é o sonar de profundidade variável Sonar 293. Este equipamento possui uma cabeça transdutora que pode ser destacada do casco e descida por cabo a diferentes níveis de profundidade, otimizando o desempenho acústico face aos gradientes de temperatura da água e às termoclinas. Esta capacidade é considerada indispensável no Estreito de Hormuz, onde as águas superficiais quentes geram condições complexas de propagação do som que inviabilizariam a operação de sonares fixos no casco. Entre estes navios, o Chernihiv possui experiência prévia na região do Médio Oriente, tendo cumprido uma missão de 3 anos a partir de 2018, com o objetivo de assegurar as rotas de navegação da Marinha Mercante. As restantes 2 unidades integradas no plano são o Mariupol e o Melitopol, caça-minas da classe Alkmaar, também conhecidos como classe Tripartite, que foram doados à Ucrânia pelas marinhas da Bélgica e dos Países Baixos. O projeto Tripartite remonta a um acordo de defesa de 1973 entre a França, a Bélgica e os Países Baixos, no qual os franceses forneceram a eletrônica de caça-minas, os belgas os sistemas elétricos e de navegação, e os neerlandeses a propulsão. Estes navios têm 51,5 metros de comprimento e 510 toneladas de deslocamento padrão. Para reforçar esta flotilha, está prevista a entrega pelos Países Baixos de uma 5ª embarcação em junho de 2026, que receberá o nome de Henichesk. A urgência desta missão é justificada pela atividade mineira recente, confirmada em relatórios oficiais e de inteligência das autoridades norte-americanas. A 10 de abril, o jornal The New York Times avançou que o próprio Corpo de Guardas da Revolução Islâmica do Irão enfrentava dificuldades para reabrir o Estreito de Hormuz por ter perdido o registro exato do posicionamento das minas que havia plantado na fase inicial do conflito. Posteriormente, a 23 de abril, o portal Axios confirmou, através de fontes oficiais dos Estados Unidos, com conhecimento direto, que as forças iranianas retomaram as operações de colocação de novas minas no estreito, mesmo estando em vigor um cessar-fogo técnico. Perante este cenário, o presidente Donald Trump emitiu uma ordem direta na plataforma Truth Social, determinando que a Marinha dos Estados Unidos abata sem hesitação qualquer embarcação iraniana interceptada a lançar minas, ordenando ainda a triplicação das operações americanas de desminagem. Atualmente, os navios norte-americanos USS Chief e USS Pioneer já se encontram a operar na zona, apoiados por drones subaquáticos e helicópteros especializados. Contudo, estimativas do Pentágono indicam que a limpeza total do Estreito de Hormuz poderá demorar até 6 meses, devido à dispersão dos recursos navais americanos por múltiplos teatros de operações. Especialistas navais identificaram que as forças iranianas estão a utilizar predominantemente 2 tipos de minas de fundo, que não dependem do contacto físico direto para detonar. A mina Mahan-3 aciona-se através de uma combinação de sensores acústicos e magnéticos, transportando uma ogiva de 300 quilos que pode ser posicionada até 100 metros de profundidade. Por sua vez, a Mahan-7 possui uma ogiva de 220 quilos, é direcionada para águas menos profundas e apresenta um formato cônico concebido especificamente para resistir à detecção dos sonares convencionais. Dados publicados pelo jornal The Guardian indicam que, apesar das baixas sofridas no início do conflito, o Irão preserva entre 80% e 90% da sua frota de pequenas embarcações e navios lança-minas. O sonar de profundidade variável dos navios ucranianos da classe Sandown foi configurado especificamente para detectar engenhos às profundidades em que a Mahan-3 opera.
Face à gravidade da situação, a coligação internacional começou a expandir-se a partir do enquadramento estabelecido na cimeira de 22 de abril em Northwood. De acordo com informações da NBC News e da Reuters, a Itália confirmou o envio de um pacote de 4 navios, incluindo 2 dragaminas, uma embarcação de escolta e um navio logístico, tendo o chefe da Marinha Italiana assegurado que o país atuará em coordenação com as restantes nações signatárias da missão defensiva internacional. A análise aos antecedentes econômicos demonstra que a estratégia de Kiev em enviar caça-minas para o Estreito de Hormuz visa neutralizar os lucros extraordinários que a Federação Russa tem obtido com a crise no Médio Oriente. No início de 2026, a economia de guerra russa dava sinais de forte desaceleração devido ao impacto cumulativo das sanções ocidentais, dos ataques de drones ucranianos contra infraestruturas energéticas e da aplicação do teto de preços do G7 sobre o petróleo bruto. Dados da Agência Internacional de Energia indicam que as receitas de exportação de petróleo e derivados da Rússia tinham caído para 9,5 mil milhões de dólares em fevereiro de 2026, registrando o valor mais baixo desde o início da invasão da Ucrânia em 2022. O volume das exportações russas fixou-se em 6,6 milhões de barris por dia, refletindo uma quebra física de até 40% nos portos bálticos de Primorsk e Ust-Luga, motivada por ataques navais e aéreos ucranianos. Nesse período, as projeções do Fundo Monetário Internacional para o crescimento do PIB russo em 2026 cifravam-se em apenas 0,8%. As falências no país tinham aumentado 31% em 2025 e a inflação setorial superava os 10%, obrigando o Banco Central a manter as taxas de juro elevadas. Este cenário de asfixia financeira alterou-se a 28 de fevereiro de 2026, com o início do conflito militar envolvendo os Estados Unidos, Israel e o Irão, que resultou no bloqueio do Estreito de Hormuz. A consequente escalada no preço do petróleo Brent para patamares superiores a $120 por barril gerou uma receita extraordinária imediata para Moscovo. Cálculos do jornal Financial Times indicam que a Rússia passou a arrecadar cerca de 150 milhões de dólares adicionais por dia, devido ao aumento abrupto dos preços globais da energia. Análises do Centro Carnegie Rússia, Eurásia, confirmam que este ganho inesperado injetou milhares de milhões de dólares nos cofres do Kremlin em poucas semanas, tendo o governo russo recebido entre 1,3 e 1,9 mil milhões de dólares em impostos sobre a exportação de petróleo logo nas primeiras 2 semanas após a interrupção no estreito. O petróleo russo, anteriormente transacionado com desconto, passou a ser vendido à Índia com margens de prêmio em relação ao Brent, revertendo a dinâmica de preços anterior e aliviando a pressão econômica sobre o orçamento militar de Vladimir Putin. A nível geopolítico e militar, as consequências da desminagem do Estreito de Hormuz estendem-se à projeção de poder da Ucrânia fora do Mar Negro, contornando as restrições impostas pela Convenção de Montreux, administrada pela Turquia. Com o apoio logístico do Reino Unido e a formação ministrada em Portsmouth, a Ucrânia estabelece-se como um parceiro de segurança global na região do Golfo Pérsico, assinando acordos bilaterais de defesa válidos por 10 anos que incluem o fornecimento de drones marítimos ucranianos. No plano diplomático, o início da missão de desminagem aguarda a estabilização do cessar-fogo mediado pelo Paquistão a 8 de abril de 2026. Apesar da trégua técnica, a situação no terreno permanece instável, registrando-se a apreensão de navios comerciais pelo Irão e a permanência de 3 grupos de porta-aviões dos Estados Unidos na região. O planeamento militar estruturado na Cimeira de 22 de abril em Northwood, que conta com o apoio de 36 nações e a integração de contingentes de França,
Itália e dos Estados Bálticos, será acionado assim que houver garantias de segurança. A reabertura da rota e a consequente estabilização dos preços do petróleo deverão remover o dividendo financeiro russo, forçando, segundo análises do Instituto Chatham House, uma contração orçamental em Moscovo a médio prazo devido à perda de receitas de exportação.